Olá, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo sobre outro livro. Desta vez escolhi falar sobre um dos meus livros favoritos, do meu autor favorito, Stephen King, The Shining, ou em português, O Iluminado. O Iluminado, ou The Shining, como quiserem chamar, foi o terceiro livro publicado por Stephen King. O primeiro que ele publicou foi Carrie, o segundo foi Salem's Lot e acredito que o terceiro tenha sido The Shining. Ele já tinha escrito outras histórias antes que depois foram publicadas alguns anos depois em algumas assim aglomerados de livros de contos. Mas o The Shining é provavelmente um dos mais influentes na cultura pop e na literatura em geral e provavelmente o mais conhecido do Stephen King, tirando It e Carrie. Eu gosto tanto do livro como do filme, apesar de partilhar o mesmo nome e mais ou menos o mesmo cenário, e algumas das personagens são histórias diferentes, muito diferentes, apesar de partilhar os mesmos personagens como Danny, Wendy e o Jack e o Dick Halloran, acabam de forma diferente. No livro é muito mais explorado as motivações de cada personagem, o que é que cada um quer. É muito mais explorado o problema do alcoolismo do Jack e, e eu gosto muito dos dois em separado. O livro, pronto, como eu estava a falar dos personagens, mais vale contar a história. O livro conta a história do Jack Torrance, que devido a um problema que ele teve na escola, ele é despedido. Ele era professor de inglês e é despedido e está à procura de um trabalho. E ele vê que há um hotel chamado Hotel Overlook que está a precisar de alguém que tome conta dele durante uns meses, porque não vai lá estar ninguém, fecha nesse período de inverno. E o Jack voluntaria-se para ir lá. Os donos do hotel dizem que as pessoas que tomaram conta desse hotel acabaram por ter destinos fatais, acabaram por matar as famílias, matar pessoas, suicidar-se, ficaram malucas, loucas. Mas o Jack não acredita nada disso e aceita o trabalho. Leva a Wendy Torrance, que é a sua mulher, consigo, e o seu filho pequeno de 6 anos, o Danny. Quando chegam ao hotel, o Dick Halloran, que é o cozinheiro, fala um pouco com eles e percebe-se que o Danny tem o The Shining, o Iluminado, que pronto, dá um nome ao livro, que é o poder de telepatia, telecinese. O Danny, pessoas como o Danny e o Dick Halloran, que têm o The Shining, o Iluminado, conseguem ler os pensamentos dos outros e ter algumas conseguem prever pedaços do futuro, não sabendo onde é que eles vão encaixar. Há momentos no livro em que o Danny tem algumas visões, alguns pressentimentos, só que são só imagens, são só, por exemplo, uma fotografia, e não se sabe bem quando é que eles vão acontecer, mas percebe-se se vão ser coisas más ou coisas boas. E eu gosto muito do livro. É um livro de terror, mas tem fantasmas, claro. Tanto no livro quanto no filme, os fantasmas são mais explorados no livro. Mas não é bem esse o terror que eu gosto. Eu gosto dos problemas do Jack, que são demonstrados no livro, que o Jack era alcoólatra e ele vai para este hotel Overlook durante 6, 4 meses, não me lembro, em que não vai ter bebidas, e então ele tem de se controlar e ele começa a ficar louco, e o Danny também começa a sentir-se um pouco mal e um pouco frustrado com o problema que ele tem, com o poder que ele tem. E depois a Wendy, que é a pessoa normal de lá dentro deles os três, é basicamente o ponto de vista do leitor, porque não se sabe o que é que se está a passar e está a reagir como uma pessoa normal reagiria. E eu adoro o livro. Os momentos, o Stephen King descreve muito bem os cenários, os problemas com que as personagens estão a passar. Às vezes
um personagem não fala durante muitas páginas, mas a forma como o Stephen King o descreve e o que ele está a fazer é como se estivesse a falar e como se o estivéssemos a ouvir e tivéssemos uma percepção do cenário à volta dele. Há uma cena em específica em que o Jack, depois de estar no bar e estar a conversar com uns fantasmas que estão ao redor dele, ele vai para um sótão, fica isolado, um sótão escuro, e começa a lembrar-se de coisas que se tinham passado, problemas que ele tinha cometido devido aos seus problemas com o álcool, e começa a imaginar estar a beber uma cerveja. É essas coisas deste hotel que o levam à loucura. E há pequenos momentos com o Danny que ele às vezes tem umas conexões mentais com o Dick Hallorann, e é muito bom. Eu recomendo a quem é fã do Stephen King, já deve ter lido este livro, mas quem não leu devia ler imediatamente. É terror, mas é mais thriller psicológico. É muito bom se tu gostares. O meu personagem preferido é o Jack, não é porque eu me identifico com ele, mas é o personagem mais explorado, e o que tem mais traumas por trás, e eu gosto muito desse aspecto, e é o que mais me atrai em histórias, quer sejam em livros ou em filmes. Eu gosto quando o escritor explora esses traumas por volta dos personagens, e tanto ao livro quanto ao filme eu dou 5 estrelas. O filme é mais simples, não explora assim, tem muitas teorias por trás, mas não explora tanto as personagens como o livro explora. Mas eu dou 5 estrelas. Eu adoro ambos, o livro e o filme, e foi isso. Dou 5 estrelas a cada um, tanto ao livro quanto ao filme. Adoro. Os fãs do Stephen King normalmente não gostam do filme do Kubrick, e os fãs do Kubrick normalmente não gostam do livro do Stephen King. Até o próprio Stephen King já disse que odeia o filme. Ele odeia tanto o filme que o Kubrick fez, que até fez uma minissérie nos anos 90, em que ele próprio dirigiu e escreveu, que seria a adaptação, a única adaptação fiel ao livro. Eu não vi, mas pelas críticas dizem que a série não é nada de especial, é má até. Mas foi isso, foi a minha crítica. Vou meter aí na minha descrição o meu perfil do Goodreads, se vocês quiserem ver o que é que eu achei de mais outros livros, das minhas classificações, tanto o meu perfil do Letterboxd, que classifico por lá filmes e ponho algumas críticas. E foi isso, espero que tenham gostado e leiam Stephen King, é um grande autor.